Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. E olha, eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre uma tristeza profunda. Essa tristeza que é contínua, cada vez mais intensa, onde os nossos recursos que faziam a gente ficar melhor já não funcionam mais e parece que ela não tem fim, que sempre continua. Mas estava faltando uma coisa, entender o passo a passo. E eu entendi porque vocês estavam pedindo isso. Então a gente entendeu em vários vídeos o que é sentir isso, mas agora eu quero trazer, de fato, na prática, para onde podemos ir, que caminhos podemos fazer para sairmos finalmente dessa. Então vamos nessa. Para a gente entender muito bem o passo a passo, para que você tenha consciência do que cada etapa significa, eu quero que você pense rapidinho aqui comigo sobre uma pergunta. O que está acontecendo? E eu estou falando dessa máquina que somos, que está hoje entristecida, que está hoje não conseguindo encontrar bem-estar. Basicamente, a gente tem um funcionamento de neurotransmissores e também dos hormônios que estão pelo nosso corpo, que fazem você sentir com mais bem-estar ou menos bem-estar. No mal-estar, no sentido dessa tristeza, é como se o nosso corpo estivesse lento, petrificado, sem a capacidade de fluir as informações dentro de nós, de fazer boas cognições, de fazer esses hormônios circularem na quantidade certa, na intensidade certa, para que possamos nos sentir bem. O que causa isso é muito individual e não vou arriscar falar aqui. Uma história, um trauma, uma somatização de coisas na vida, uma experiência que foi mais forte em um momento que depois não pôde ser bem processada. É uma infinidade de possibilidades que isso aí se descobre em terapia, se descobre investigando, mas a gente está falando aqui sobre sair, dar esse primeiro passo fora dessa tristeza profunda. E é importante então que a gente entenda que o nosso corpo é uma máquina que está trabalhando, gastando muita energia para gerar muito pouco, para conseguir ter muito pouco bem-estar ou quase nenhum. Então a gente precisa cuidar para que essa máquina volte a ter um ritmo de funcionamento que te dê bem-estar. E aí sim agora a gente vai falar do passo a passo para que você possa sair dessa. O passo número 1, para quem está nesse processo intenso e bastante profundo da tristeza, é ajuda psiquiátrica. Eu tenho um amigo psiquiatra muito querido, o Rafael Balloni. Ele sempre me fala assim, remédio é para apagar incêndio. Ou seja, para tirar desse momento mais pesado, que não está tendo movimento, tirar desse buraco e trazer um pouco mais para o sol, para a vida, para ir para a luz, né, no sentido de olhar a vida com mais clareza e poder, sim, fazer cognições, pensamentos, ter ideias, ter boas sensações que vão ajudar na sua recuperação. Não significa que você vai sair tomando um remédio e não significa que é o remédio clichê que você já ouviu por aí. Quando você vai numa consulta psiquiátrica, existe uma super anamnese. Anamnese o que é? Uma super entrevista, entendendo a sua vida. Pelo menos fique atento, os bons psiquiatras fazem boas anamneses, investigam toda a sua vida. E aí, gente, tem remédio para todo tipo de situação. Tem gente que só se sente triste, tem gente que se sente cansada, tem gente que se sente ansiosa. E aí tem o caminho certo. E não é tomar remédio para sempre. Muitas vezes os médicos fazem um planejamento. Olha, vamos ficar 1 ano nesse sistema e a gente vai ver. Talvez dê para tirar, talvez dê para diminuir a dose. A gente vai acompanhando dentro desse 1 ano como está a sua evolução. Mas para sair desse buraco que está agora, primeira coisa, ir no psiquiatra, cuidar dessa psique, cuidar desse sistema bioquímico dentro de você, para que aí a gente possa pensar em outras opções que vão sendo os próximos passos. O passo número 2, e ele é basicamente junto com o passo 1, é acompanhamento psicológico. Mas por que eu coloquei ele em 2, então, e não em 1? Porque, como eu disse, a gente precisa sair desse buraco, sair desse lugar super petrificado que a nossa cabeça fica, nosso corpo fica, para depois conseguir pensar um pouco melhor, fazer links, reflexões, e aí sim o acompanhamento psicológico. Basicamente, o efeito que talvez uma medicação possa te dar, ela é muito mantida, né? Ela consegue estar numa plataforma mais regular de efeito em você se a gente estiver psicologicamente sendo cuidado também. Imagina que você está tomando medicação, mas você não está cuidando dos temas que te entristecem, que te anseiam. E aí, essa medicação pode não dar conta de emoções muito fortes,
de momentos que possam chegar em você, de grandes ansiedades ou grandes tristezas. Pode ser que te equilibre um pouco mais, mas pode não dar conta. Se você está fazendo um acompanhamento psicológico, você está fazendo esse tratamento em cima de uma base que vai ficando cada vez mais firme para te segurar. E o remédio junto, te ajudando. E aí a gente vai fazendo um tratamento complementar entre as duas técnicas, entre os dois profissionais, e aí a gente vai conseguindo se estabelecer melhor. Então, depois do psiquiatra, imediatamente saiu do consultório, acompanhamento psicológico. Bom, e aí então já estamos ali tratando com o psiquiatra, lembrando, nem sempre é uma condição de remédio, mas vamos supor que sim, nesse primeiro momento. E aí a gente caminha para o acompanhamento psicológico e aí a gente vai para onde? Passo número 3, atividades de bem-estar. Nossa, Victor, mas é tão clichê falar fazer bem-estar, de fazer atividades que trazem bem-estar, de fazer coisas que me fazem bem. Pois é, nesse momento que você está vendo o vídeo, que talvez você não tenha nem feito o passo 1 ainda, não está fazendo sentido, né? Fazer exercício, ir atrás de bem-estar, calma, Vitor, eu não estou conseguindo nem sair da cama, nem sair desse computador. Pois é, então calma, por isso que esse é o terceiro passo, não é o primeiro. O primeiro que vai dar a condição do segundo, o segundo que vai dar a condição do terceiro. A gente entende que na hora desse terceiro passo você já vai estar se sentindo melhor, disposto e até com um otimismo, uma sensação de bem-estar, uma sensação de vontade dentro de si de continuar evoluindo no seu tratamento. E aí é importante que na possibilidade de você sentir esse bem-estar, você aplique essa sensação para se organizar para fazer atividades de bem-estar. Atividade de bem-estar, eles fazem os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores ficarem reguladíssimos. Começa até num sistema de substituir a medicação. Às vezes nessa etapa até começa a cair a medicação ao longo do tempo, né, as doses, com acompanhamento psiquiátrico, porque os exercícios e a qualidade de vida vai aumentando. E aí as coisas vão se equilibrando. Inclusive, mais para frente, quando a pessoa tira a medicação, se assim for entendido que pode acontecer, normalmente exercícios físicos ficam e atividades de bem-estar ficam. Não é só exercício físico, é estudar, tá com boas companhias, boas amizades, né? Tá legal com a sua autoestima, com o seu autocuidado. Enfim, uma gestão de si sobre o seu bem-estar diário. Então, esse é o terceiro passo, baseado em tudo o que aconteceu anteriormente. E quase que tudo isso acontece junto, mas os efeitos vão se potencializando nessa sequência. Então a gente começa a encontrar o que a gente sempre espera quando a gente está ruim. O retorno da rotina saudável e o equilíbrio da vida. Então olha só esse caminho que a gente fez. Lá no começo a gente está num buraco, a gente não está conseguindo ter perspectiva de nada. A gente vai no psiquiatra, se ele entender que a medicação vai ser ótima para você, você toma a medicação. E aí você sai desse buraco. Se ele entender que a medicação não é o caminho, porque ele te indicou direto para uma terapia, que é o nosso passo 2. Mas enfim, a gente passou pelo psiquiatra, fomos para a terapia, a gente começa a dar base, começa a dar sustentação ao nosso dia a dia, ao nosso bem-estar. Quais são os temas que nos machucam, o que nos fere, o que a gente precisa cuidar. E junto a tudo isso a gente vai inserindo então atividades de bem-estar que vão dando sabor à nossa rotina. Aí, depois de um tempo disso sendo continuadamente vivido, a gente tem a estabilização de uma estrutura firme, onde você volta a estar dentro da vida com um olhar honesto, sincero para os seus desejos, para as suas emoções, mas se sentindo bem, com possibilidade, com caminho, com opção de percurso muito diferente de lá quando a gente estava na etapa 1. Então essa consolidação, ela vai sendo toda feita ao mesmo tempo. Tem os passos só porque um vai alimentando o outro, mas tudo vai acontecendo junto. Você pode falar, nossa, Victor, mas num vídeo tão rápido, você falou 3 passos, vai resolver minha vida, eu sinto tudo isso há anos, ou está tão intenso que eu não vejo que tem a perspectiva disso melhorar. Calma. Cada etapa dessa pode levar o seu tempo para ter um efeito. Mas esse é o melhor caminho, o caminho mais rápido para que você entenda e consiga se oferecer uma cronologia regular, contínua, de construção da volta do seu bem-estar. Aceite o primeiro passo, pelo menos, que depois o segundo não sou eu que vou precisar te convencer a fazer. O primeiro vai te dar a condição de você mesmo querer fazer o segundo. E o segundo vai te dar a condição de você mesmo desejar viver o terceiro. E aí, quando você estiver olhando a vida por esse viés que a gente concluiu aqui, você mesmo vai encontrar outras soluções, outras formas de se cuidar, de se oferecer autoajuda, de se oferecer cuidado e também receber o cuidado dos profissionais, das pessoas que têm carinho, né, suas companhias pela vida, para que você não caia de novo numa situação dessa. Você não tem culpa de ter caído, a vida ela tem seus balanços mesmo, mas você vai estar muito mais estruturado para que isso não venha acontecer de novo. Então, olha, confia pelo menos no passo 1 e segue o percurso.
que você vai encontrar os resultados e o seu bem-estar aparecendo de volta. Só quero te dizer que saúde mental é uma saúde como qualquer outra parte do nosso corpo, né? Quando a gente machuca o joelho, um dedo, quebra um braço, isso é saúde, isso é se cuidar. A gente gerou vários tabus ao longo da história com a saúde mental, achando que é frescura, achando que é fraqueza, mas calma aí, a gente está entendendo o quanto isso faz parte do ser humano e também precisa ser olhado. Então não negue essa ajuda a si. E olha, procure, pesquise na sua cidade, no estado que você está, na cidade que você está, sobre as possibilidades de atendimentos gratuitos também, se você acha que o impeditivo é bancar tudo isso. O Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, o SUS, ele oferece atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico. Vai lá, passa numa UBS, passa num posto para se informar e entender quais são as possibilidades. Mas sempre foque aqui, saindo desse vídeo, no seu primeiro passo. O segundo, já já ele chega e já já a gente descobre que ele é possível, assim como o terceiro e todos os outros passos que você vai inventar, você vai criar. Vai ter o passo 4, 5, 6, 7, 8, mas é da sua história. Eu tenho certeza que você vai vivenciar todos eles. Olha, eu agradeço muito por ter assistido, por ter confiado em mim para passar essas informações. Se alguma coisa não ficou claro, se eu possa complementar de alguma forma mais clarificada para vocês, comenta aqui, eu vou adorar responder, auxiliar você nesse processo. E olha, eu desejo que você seja feliz. Se cuide, se proteja. Estamos super no caminho certo. Um beijão.